Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta sexta-feira, sextou, meus amigos. Já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E na manhã desta sexta-feira, nós vamos analisar juntos aqui as últimas informações do Flamengo, como, por exemplo, aconteceu uma reviravolta no caso do Léo Ortiz, que recusou uma proposta do Red Bull Bragantino para renovar o seu contrato e agora está treinando separadamente do elenco. Quer dizer, pode abrir aí uma porta para ele ir para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que a imprensa está falando sobre isso. Tem também uma reviravolta que aconteceu com o jogador Evander. O Flamengo já começou os treinos, a preparação, a pré-temporada para iniciar sua temporada 2024. De La Cruz já realizou o segundo treino, nós vamos ver como foi. Inclusive ele deu uma palavrinha falando sobre a escolha da sua camisa, ele escolheu o número da camisa. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal. Tem o João Guilherme, tem o Vene Casagrande, a ESPN Brasil falando sobre o nosso Flamengo e nós vamos analisar toda a imprensa esportiva de todo o Brasil nesse momento. Por isso já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater, pessoal, uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Isso não é nada, nós somos Flamengo, então vamos aqui deixando o like, vamos bater essa meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da sua força, da força do torcida do Mengão, por isso vá rapidinho, deixe seu like e se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando a você que aqui nós vivemos Flamengo, aqui todos os dias é notícias e informações do Mengão para vocês, tá bom? Então na manhã desta sexta-feira, você que tá indo trabalhar, tomando seu café da manhã, vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. Vocês estavam curiosos para saber o número do manto que o De La Cruz vai jogar nessa temporada? Então fica até o final que eu te conto. Nesta quinta-feira, tivemos mais um dia de trabalho em 2 períodos. Na parte da manhã, os atletas realizaram um treino técnico e tático e na parte da tarde, apenas o treino físico. Confere aí! O uruguaio De La Cruz usará o número 18 na temporada 2024 e falou sobre o motivo de usar esse número. O número 18 representa para mí algo muy importante porque bueno, fue el primer número que usé cuando me tocó debutar en primera división. Es un número que me ha marcado mucho en mi carrera y bueno, espero poder conseguir cosas importantes con él. Nesta sexta, você pode acompanhar aqui na Flá TV as coletivas ao vivo de renovação do Bruno Henrique a partir de 1h30 da tarde e de apresentação do nosso meia De La Cruz às 2h15. O Flamengo agora, por enquanto, só contratou o De La Cruz, mas o jogador uruguaio já tem uma camisa para chamar de sua e novos colegas de elenco devem chegar. Reportagem do Pedro Henrique Torre. Janela de transferências internacionais aberta agora neste 11 de janeiro, vai até o dia 7 de março. Então o Flamengo, por exemplo, que contratou o De La Cruz, pode já inscrevê-lo sem nenhum tipo de problema. Custou 16 milhões de dólares junto ao River Plate da Argentina, multa paga à vista e acabou o mistério também. O De La Cruz vai vestir a camisa número 18 no Flamengo, ele que vai ser apresentado nesta sexta-feira no Ninho do Urubu.
Flamengo também intensifica as conversas pelo Léo Ortiz, que já manifestou ao Bragantino o interesse de se transferir para o Rio de Janeiro, mas por enquanto sem definição financeira. As partes conversam, cada um puxa para o seu lado. O Léo Ortiz treina separadamente do elenco do Bragantino na pré-temporada durante as atividades de campo. O Juninho Capixaba também interessa ao Flamengo, faz parte das conversas, e o Vinha pertence à Roma, está emprestado ao Sassuolo da Itália. O Flamengo tem um caminhamento com o jogador, mas a questão financeira ainda pega também entre as partes. A Roma, que é quase o dobro do que o Flamengo oferece pelo lateral esquerdo uruguaio. Evander. O Flamengo fez a oferta, 6 milhões de dólares por 70%, 80% dos direitos econômicos do jogador, nessa faixa de percentual, mas o Portland Timbers da MLS dos Estados Unidos não quer se desfazer de Evander, pagou 10 milhões de dólares no fim de 2022 pelo atleta, que vem se destacando por lá, jogando como meia. O Evander até gostaria de voltar ao Brasil, ele foi revelado pelo Vasco. Também tem o Luiz Henrique, ex-Fluminense, atualmente no Betis, mas o Betis pede alto, só quer vender o jogador e não emprestar com opção de compra, então fica bem difícil. O Flamengo tentando manter a calma nesse momento, porque sabe que com o mercado tem que lidar com paciência para não pagar mais do que pode ou do que os atletas valem, e aí desperdiçar, claro. E o Flamengo preparou uma recepção especial para o craque uruguaio, com a presença de ninguém menos que o maior ídolo da história rubro-negra. Você sabe quem é, né? Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Vamos ver. Uma recepção mais do que especial. De La Cruz conheceu os novos companheiros no primeiro dia de trabalho no Ninho do Urubu e recebeu a bênção do maior ídolo do rubro-negro. Zico marcou presença no CT e já bateu um papo com o reforço uruguaio. O futebol, ele sabe, chegou aqui pela sua capacidade, seu talento, né? Tudo aquilo que ele fez lá no River, está acostumado a grandes equipes, né? Conocer una leyenda histórica como Zico, para mí fue muy gratificante, muy importante, y bueno, creo que la presencia de Georgian y de Guille Varela me va a hacer fluir un poco más rápido dentro del grupo, intentar adaptarme. A diretoria do Flamengo espera anunciar pelo menos mais um reforço neste início de temporada, com foco na zaga. O principal alvo segue sendo Léo Ortiz, do Bragantino, que está treinando em separado, enquanto as duas equipes negociam a transferência. O primeiro desafio do Flamengo na temporada será já na próxima semana, no dia 17, contra o Audax, na estreia do Campeonato Carioca. Olha, o Zico aprovou a chegada do De La Cruz, então o cara tá aprovadíssimo, né? A gente já tinha aprovado, mas o Zico é o Zico, né, Zico é o Zico. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Oficialmente, boa tarde a todos aí de casa. Pois é, ele recebeu a bênção do Zico, a verdade é essa. E se teve a aprovação do Zico, mas não era para menos. A verdade é, a gente está falando de uma contratação muito de peso, uma contratação que é marcante, a verdade é essa. Repito, isso não quer dizer também que irá dar certo dentro de campo, depende de muitos fatores, mas é óbvio que a probabilidade de dar certo é grande, é enorme. Estamos falando de um dos principais jogadores do futebol sul-americano. No momento, eu poderia eleger como o melhor jogador do futebol sul-americano, sobretudo o que ele estava fazendo com a camisa do River Plate, extremamente importante. E tem um ponto que a gente ainda não mencionou. Uma das grandes virtudes do De La Cruz é cobrança de falta. E pouco a gente vê gol de falta atualmente no Flamengo. E ele pode ser o cara para assumir essa responsabilidade. Esse problema no Flamengo, né? É escasso. Escasso, exatamente. Por exemplo, a gente viu o Léo Pereira treinando bastante, o próprio Pulgar também treinando bastante para poder ser esse homem aí cobrador de falta. Mas o De La Cruz, ele é especialista nisso. Ele faz muitos gols de falta e pode ser esse homem aí no Flamengo também. Ô Pedrosa, boa tarde pra você. Boa o cara tarde. Chegar no Flamengo e ser recepcionado pelo Zico, né? Deve dar ainda mais estímulo para ele brilhar com o manto rubro-negro. Ah, sem dúvida, é pra poucos. Ontem eu tava vendo as fotos também, o Tite junto com o Gabigol, com o Zico. E eu acho que esse é o papel do Zico mesmo. É um cara que representa algo que nenhum outro pode representar dentro do Flamengo. Ele chega para dar as boas-vindas, para passar confiança como símbolo que ele é. E é muito legal, porque quem conhece o Zico sabe da personalidade dele, o quanto ele gosta do Flamengo, a boa pessoa que ele é. Então, obviamente, pro De La Cruz, isso é... Talvez ele já chega no seu primeiro dia tendo a maior honra da carreira dele com a camisa do Flamengo. Então,
O Zico é um cara sensacional e com certeza passou boas energias para ele e de falta o Zico entendia, né? Pois é, tem isso também. A falta na entrada da área do Zico era quase pênalti. Falando ainda no Galinho, ele também comentou, ele falou do Gabigol e sua confiança na recuperação do camisa 10, da camisa que o Zico consagrou. A gente sabe que nem sempre, às vezes, as coisas funcionam bem, então você tem que ter profissionalismo, capacidade para dar a volta por cima, superar as dificuldades e procurar o seu melhor lugar para poder voltar a ser aquele Gabigol que a gente conhece, acostumou a ver. Ninguém mandou ele acostumar a gente mal, né? O Zico é um cara sensacional, ele é o maior ídolo da história do Flamengo, ele tá sempre dando uma força pro Gabigol, sempre um apoio, você não vê nenhuma rusga, nenhum tipo de ciúme, esse cara é nota 1000, nota 10, camisa 10, esse apoio ao Gabigol faz sentido, né? Ele entende que ele é um ídolo que pode render e deve ser bom pro Gabigol ter esse respaldo do Zico, no momento que até que teve uma turbulência com a torcida, pô, vem o Zico assinar embaixo. Pois é, o Zico, eu assim, gostei das palavras do Zico e concordo com ele, eu acho que tem que dar apoio mesmo. Estamos falando de um Gabigol que chegou em 2019 ao Flamengo. 2019, uma baita temporada. 2020, uma baita temporada. 2021 também foi bem. 2022, bem, aí 2023 foi mal e muita gente diz que ele tem que mudar os ares. Sou totalmente contra essa teoria, muito pelo contrário, ele é um jogador, ele é um ser humano como qualquer outro, ele não vai render em todas as temporadas com a camisa do Flamengo, eventualmente pode cair de rendimento. Eu só peço ao Gabigol que ele tenha uma autocrítica, ele entender que de fato ele não fez uma grande temporada, ele analisar isso, ele enxergar onde ele errou para poder não errar novamente em 2024 e aí voltar a ter sucesso com a camisa do Flamengo. Porque, repito, a renovação de contrato depende muito mais do Gabigol do que propriamente da diretoria. A diretoria ia renovar o contrato dele mesmo ele em baixa. Imagina ele em alta novamente. E outra, acho que o Gabigol ele ganhou um estímulo a mais porque o atual treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, é apaixonado por Gabigol. Eu arrisco a dizer que o Dorival Júnior no futebol brasileiro é o treinador que mais gosta do Gabigol, que mais utilizou o Gabigol. E de fato, se o Gabigol for bem com a camisa do Flamengo, ele pode voltar a pintar aí numa convocação da seleção brasileira. Ô Pedrosa, de repente o Gabigol não tem que firmar logo qual a posição que ele quer jogar, que ele quer pleitear um lugar no time titular, seria como reserva do Pedro, ou disputar a posição com o Pedro, o lado de campo. Falta um pouco essa definição, como é que você vê a disputa do Gabigol agora para ser titular do Flamengo? Ele acabou a temporada no banco, não sei se começa como titular. Eu me recordo, Vini, que ano passado que o próprio Gabigol falou que gostaria de jogar nessa posição de centroavante, né? Que em 2022 foi uma situação diferente, que ele se adaptou para que o time funcionasse junto com o Dorival e fez isso muito bem, tanto que o Flamengo conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, mas ele deu uma entrevista no início de 2023 falando que queria disputar a posição com o Pedro. E eu acho que na cabeça do Tite ele é o cara que vai disputar a posição com o Pedro, porque pelo lado de campo você tem outros jogadores aí disponíveis, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, você pode botar o De La Cruz pela direita, enfim, tem muitas opções. Eu não vejo o Gabigol jogando como um ponta, até porque com a idade as características dele foram mudando também. Então eu vejo o Gabigol realmente como um centroavante. Esse aspecto aí que o Vini falou sobre a seleção brasileira, isso aí muda para qualquer jogador. Vale lembrar que até no podcast que ele foi no final do ano, o Podpah, ele fala sobre essa relação com o Dorival, de que ele ama o Dorival e que no Santos eles perderam uma Copa do Brasil e quando eles ganharam essa Copa do Brasil, o Gabigol falou que devia essa Copa do Brasil ao Dorival. Então, obviamente, se o Gabigol estiver bem, não tenha dúvida que o Dorival vai contar com esse jogador na seleção brasileira. É importante o Gabigol jogar também, né? Para chegar na seleção, ele vai ter que primeiro desmancar o Pedro ou, sei lá, dar um jeito para chamar a atenção dentro de campo, disputando essa posição com o Pedro. Daqui a pouquinho o Pedrosa vai dar todos os detalhes da venda do Gabriel Peck, a gente vai mostrar aqui as maiores vendas da história do Vasco. Como é que será que o Gabriel Peck entra ali? Os maiores negócios que o Vasco fez, vendendo jogadores para o exterior. Daqui a pouco a gente mostra isso. Antes eu quero saber do Vene, porque ele tem uma novidade em relação ao Léo Ortiz. Como é que está esse ambiente? O cara está treinando num clube que ele não quer ficar. Como é que é essa situação, esse ambiente lá no Bragantino? Porque o zagueiro já declarou que quer vir para o Flamengo e a diretoria do Bragantino não libera. E aí, Vene, no clima não fica estranho? Flavinho, ontem quando eu publiquei lá nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, a informação que ele vem fazendo um treino separado, diferente, eu não vou dizer separado,
É um treino diferente dos demais jogadores do Red Bull Bragantino. Isso não por causa de lesão? Nada. É por conta da negociação envolvendo o Flamengo. E ele só fica na academia, enquanto os outros jogadores fazem outros trabalhos físicos, ele continua seguindo a rotina de ficar na academia. O clima lá tá péssimo, segundo um jogador que hoje está lá no Red Bull Bragantino. O jogador te passou isso? Ele me passou isso. O clima para o Léo Ortiz está horrível, a verdade é essa. E assim, eu até compreendo, porque o jogador, ele já mencionou diversas vezes para a diretoria e falou, eu quero ir para o Flamengo. Só que o Flamengo está negociando com um clube que não precisa fazer dinheiro, que não está desesperado para fazer uma venda. E o clube, no caso o Red Bull Bragantino, bate o pé dizendo, beleza, para o Flamengo a gente vende por 10 milhões de euros. Eu acho que vai chegar num determinado momento que vai ficar chato para o clube, porque não tem como você manter um jogador... Parece ser questão de tempo. Exatamente, porque assim, se você continuar deixando esse jogador treinando, fazendo atividades diferentes dos demais, você vai desvalorizar esse atleta, e é um ativo seu. E desvalorizando esse ativo, consequentemente, você perde dinheiro. Vai chegar um determinado momento que eu acho que o Flamengo, o Red Bull Bragantino e o empresário do jogador, que tem sido uma pessoa extremamente importante nessa negociação, vão chegar num acordo. Porque o Léo Ortiz, a todo momento, ele deixa claro para a diretoria do Red Bull Bragantino, não, eu quero ir para o Flamengo. E por conta disso, o Flamengo espera. E por conta disso, o Flamengo está tendo uma paciência maior com essa situação. Só para o Pedrosa fazer uma análise, porque é uma falta de profissionalismo do Ortiz. Como é que você vê isso? Ele tem contrato com o Bragantino, ele quer sair, mas ele está contratado, aí o cara treina separado. Ou o vilão da história é o Bragantino, como libera o cara para fazer a vontade dele, mas o Bragantino botou dinheiro no Léo Ortiz. E aí, Pedrosa? Eu não vejo ninguém como vilão nessa história, Flávio. Eu acho que o Bragantino tem total direito de querer o jogador dele ali, até porque ele pertence ao Red Bull Bragantino, paga o salário dele em dia, era um jogador extremamente importante. Se eu não me engano, o Léo Ortiz era o capitão do Red Bull Bragantino. Então, tudo bem que ele tenha vontade, mas a partir do momento que ele tem contrato com o clube e que ele pertence ao clube, ele tem que respeitar também que o clube tem essa vontade. E eu acredito muito bem nessa postura do Red Bull Bragantino, porque o Red Bull entende que a partir dos próximos anos no futebol brasileiro, e já deu uma amostra muito grande disso nesse ano, o Flamengo teoricamente é um rival direto. Então você está se desfazendo do seu principal jogador, digamos assim, do setor defensivo, para entregar para um rival direto. Beleza, quer meu jogador? Então paga. Então o Red Bull Bragantino está na sua postura, o Flamengo também está na postura dele, como um time que está esperando, sabe que o jogador tem a vontade, e quando tem a vontade do jogador isso pesa bastante, mas ao mesmo tempo não vejo ninguém como vilão. Red Bull Bragantino, quer meu jogador? Paga. Meu jogador quer sair? Beleza. Então pede pro time que quer te contratar para comprar. Agora o Flamengo, se não está disposto a pagar isso, vai ficar nesse compasso de espera. No final das contas, eu concordo com o Venê. Eu acho que vai ter um cansaço aí, um clima que vai ficar desfavorável para você começar uma temporada. O teu capitão falando para você que quer sair e treinando em separado, mas eu entendo completamente todos os lados. Cada um defende seu lado e eu acho que é questão de tempo do Léo Ortiz acertar com o Flamengo. Estou imaginando que vai dar bom para o Flamengo, porque é um baita zagueiro e acredito que nessa situação ele acaba sendo contratado. Sobre o Flamengo no mercado, tem casos que dá para ter o tal gelo no sangue, tal, esperar melhor. Por exemplo, a janela da Europa fecha em janeiro, se não me engano, dia 31 de janeiro. Então, se a Roma não negociar o Vinha, não aparecer ninguém, pode ser, né, que o preço fique mais tranquilo. A Roma tomou uma pancada da UEFA, né, fair play financeiro e tal, então tá com limite de gastos, então precisa de fazer caixa. Então é um contexto diferente, né? Por incrível que pareça, o contexto da Roma é pior do que da Red Bull, né? Então o Léo Ortiz, ele tá numa condição assim, a Red Bull mudou o seu parâmetro, né? Até pelo que aconteceu na temporada passada, em que a coisa ficou achatada, nivelada por baixo, eles hoje estão analisando que é possível ser competitivo. É possível ser competitivo, sonhar com conquistas ou com posições melhores. E o Flamengo agora, antes era um clube meio que parceiro, agora é visto como concorrente, né? Aí, essa foto desse jogo aí, é aquele jogo no Maracanã, Flamengo e Bragantino, em que o Flamengo ganhou e tirou o Bragantino do G4, né? E o Bragantino acabou ficando fora do G4 e o Flamengo dentro. Então hoje a Red Bull vê o Bragantino com condições de disputar as principais competições do Brasil. Então a dificuldade vai criar dificuldade para o Flamengo para esse tipo de negócio. E considerando que propôs renovação de contrato, plano de carreira para esse jogador, eu não consigo vislumbrar eles mudando de opinião em fevereiro, em março, porque eles não querem vender o jogador, eles não precisam vender o jogador. Aí o jogador vai ficar batendo esse pé firme até quando? Ele vai ficar treinando separado, não vai chegar, não vai passar o tempo, o cara vai ficar de saco cheio de estar treinando sozinho, vai começar os jogos, o cara tá vendo que não tá jogando. E outra, tempo vai passando,
a possibilidade dele chegar no Flamengo e ser titular vai diminuindo. Pode aumentar se o Fabrício Bruno e o Léo Pereira não jogarem bem, o Davi Luiz, quem entrar na zaga não jogar bem. Mas e se acertar? Se o Flamengo começar a jogar bem, ganhar os clássicos, começar bem, aí ele chega em março. Aí para pensar, ainda tem outra coisa, tem a especificidade da necessidade do Flamengo. Qual é a necessidade do Flamengo? Saída de bola. Saída de bola é um negócio que requer repetição, treinamento, repetição em jogos, é um circuito, é um mecanismo, né? Uma coisa que o jogador vai se automatizando para isso. Ele tem a sua qualidade e vai se automatizando, entendendo os companheiros, como é que é a situação quando está pressionado, quando o adversário direciona o passe para um, quando direciona para o outro. Tem várias situações que tem que ser treinadas e trabalhadas numa situação dessa. E esses jogadores são contratações para qualificar essa saída de bola. Aí eles chegam em março, reta final de estadual, já para começar brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores já vai começar também e tal. Eles vão treinar quando? Eles vão entrar nesse circuito quando? E aí, os caras que são os que ficaram no clube, começaram, fizeram a pré-temporada e tal, estão em vantagem em relação a eles. Então, de repente, eles podem até chegar e amargar um banquinho. Enquanto que, por exemplo, o Léo Ortiz é titular absoluto no Red Bull. E aí o cara pode não pesar isso e acabar pensando, quer saber? Melhor o próprio staff falar, olha, o negócio tá feio e tal, acho que é melhor a gente aceitar essa proposta de renovação, você fica aí mais um tempo, você não tá jogando, tá se prejudicando. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que ter o time. O importante na situação é o time. É o time para insistir, o time para dar uma investida final e o time para desistir se for o caso. Eu acho que o Flamengo não tem que ficar com muito esse orgulho de que, nós somos o Flamengo, eles são o Bragantino, vamos pegar o jogador deles e acabou, né? O Flamengo é muito grande. Não é necessariamente assim, porque não é Flamengo e Bragantino, é Flamengo e Red Bull. Eles também têm dinheiro. Então eu acho que o Flamengo tem que pesar isso tudo no caso do Léo Ortiz. E como eu disse, o Matias Vinha aí uma possibilidade maior, mas ao mesmo tempo também tem que ficar rezando aos céus para não surgir uma proposta. E pode muito bem surgir um time brasileiro querendo fazer isso para depois dizer que tem um chapéu no Flamengo. Pode querer uma SAF dessas, fazer um investimento no Vinha para dizer, tiramos o jogador da Roma e que o Flamengo queria, para querer dar uma demonstração de força. Então o Flamengo tem que olhar esse mercado, que esse mercado está um pouco diferente e não pode ficar seguindo essa receita de bolo do Marcos Braz, não. Isso aí tem que ter adaptação ao contexto. Essa é a minha opinião, pelo menos. E Mauro, até a gente fez a matéria aí, a produção pode botar. Você acha que pode ser um indício o fato do Léo Ortiz, não nessa não, produção, do Léo Ortiz que está treinando separado, do Léo Ortiz está treinando separado, você acha que pode ser um indício que a negociação pode sair? Porque senão ele estaria treinando normalmente. Esse fato dele estar treinando separado, você acha que pode ser um indício de negociação que pode acontecer em breve para o Flamengo? Eu não sei dizer isso. Eu sei que isso não é nenhum indício, é evidência de um conflito entre o jogador e o clube. Mas, como disse o André, o clube não precisa vender. O Pedro queria ir para a Olimpíada, o Flamengo falou, não vai. Não sou obrigado a liberar jogador para a Olimpíada, eu quero você aqui, eu que pago o teu salário, eu gastei 14 milhões de euros para trazer você, eu vou te deixar de mão beijada para a CBF? Não. E não foi. Então, se tem contrato e o clube não quer vender e não precisa vender, pode o clube ganhar sim a queda de braço, evidentemente, né? E a opinião aí que o André deu, você acha também que o Flamengo não pode ter, por exemplo, esperar até março, né? Você até comentou aqui na segunda-feira com a gente que acha que não vê isso como muito problema, esperar até março. Você acha que tem casos e casos, tipo assim, tem alguns casos que é bom você não esperar? Tem essa questão que o André falou também, né, de hoje o mercado está um pouco diferente, porque o Flamengo 2019, por exemplo, ele vai no Santos, que estava com o Pires na mão já, para contratar o Bruno Henrique. O Santos tenta fazer um jogo duro, o Braz até deu declaração na época falando que o Flamengo então ia sair, então a gente vai desistir porque não dá para pagar mais. O próprio Santos voltou atrás e o Flamengo conseguiu fechar. Hoje a situação é um pouco diferente, né, porque os jogadores, os clubes dos jogadores que o Flamengo tem ido atrás para contratar, são clubes que não estão com o Pires na mão, então fazem um pouco mais de jogo duro. Mesmo assim, você acha que é bom levar na paciência ou tem alguns casos que é melhor ir rachando e se não for, partir para outro nome? Mas não tem como ir rachando, né? Ir rachando só se chegar lá e pagar 10 milhões de euros pelo Léo Ortiz, aí é muito dinheiro. Eu acho que não faz sentido. Um zagueiro de 28 anos. Eu acho que o Flamengo deveria buscar outros nomes, até se o Flamengo quer pressionar o clube por intermédio do jogador, que o jogador quer sair, o Flamengo tem que falar, olha, eu vou atrás de outros. Aí o jogador e o empresário que convençam o clube ou não. Que aí depende muito também do que está combinado entre as partes, né? Pelo que eu sei, o jogador entende que
o clube se comprometeu a vendê-lo por um determinado valor e o clube alega que não, que seria apenas para o futebol do exterior. Para o futebol brasileiro não seria nessas cifras. O Flamengo ofereceu 5, poderia chegar a 6 e pouco, talvez, imagino, de imediato, né? E então acho que passa por aí. Eu acho que o Flamengo deveria já partir para outros nomes alternativos. Aí é interesse do jogador e do empresário dele também. Se não conseguir convencer o Bragantino, paciência, vai ficar no Bragantino. Mas o Flamengo não dá nenhum sinal nesse sentido. Só quer mesmo o Léo Ortiz. Parece que é o único zagueiro com essa característica do futebol do planeta. Porque não se fala em mais ninguém. Lógico, nomes devem ter alternativos, mas não estão falando com ninguém. A informação até que você teve, né, Mauro? Que no Flamengo, tipo assim, não, é o Léo Ortiz, é a opção A, B, C. É ele que a gente quer, é ele que a gente vai tentar até o fim. Eles não estão atrás de mais ninguém, é só ele. Essa é a questão. Para lateral, eles alegam que podem até buscar outro jogador, embora acho que não vão fazer isso. Acho que vão esperar o Vinha. Eu concordo com o André. O Vinha é menos complicado, porque a Roma vai ficar esperando uma proposta melhor. Se não aparecer, ela tem que vender. O Mourinho não quer o jogador, senão não estaria emprestado. A Roma precisa do dinheiro, tem o problema com a FIFA. Então é melhor pegar 6, 7 milhões do Flamengo do que deixar no Sassuolo. 6, 7 milhões você transforma numa contratação. Na Europa com esse dinheiro você não compra tanto. Mas aí você pega esses 6 milhões, transfere, protela o pagamento lá para frente, quando terminar a punição, o problema com a FIFA, e vai embora. Que é o que eles fazem nessas horas, né? Você tendo algum dinheiro, um crédito a receber, inclusive, você tem condições de fazer alguma negociação e trazer pelo menos um jogador para compor o elenco, já que o Vinha fora significa um investimento feito pela Roma num jogador que não está servindo ao clube, tá no outro time. E está num time onde, até para se valorizar, é mais difícil, é um time menor, enfim. Então, eu acho que, de fato, a Roma, quando chegar lá no limite, ela pode falar: ô Flamengo, sobe mais um pouco isso aí, vamos fazer esse negócio, um abraço. Agora, o caso do Bragantino, não, ele não está envolvido com transfer ban, com punição, com nada, simplesmente não quer vender o jogador, e tem jogo daqui a menos de um mês, né? Aproximadamente um mês. Dia 20. Dia 20 é a estreia. Então, já está perto de uma partida importante pela fase preliminar da Copa Sul-Americana. Perdão, Mauro, é o Campeonato Paulista, desculpa. Agora eu entendi o que você queria dizer da Libertadores. Mas mesmo assim já é pertinho, não sei, fevereiro. Certamente é fevereiro. Joga, se passar, pode jogar contra o Botafogo. Então, até tem isso. Se o Léo Ortiz sair, o Capixaba, ou qualquer um outro, eles têm que andar rápido, contratar jogadores rapidamente, porque o Caixinha tem que trabalhar com esses caras para ontem. Isso mostra o quão irresponsável foi o Flamengo tratar como jogo de festa aquela partida contra o Cuiabá. Se o Flamengo não tivesse classificado, hoje o Tite estaria correndo contra o tempo, eles teriam que, de repente, pagar os 10 milhões, até os dirigentes. Esse tempo que eles têm para barganhar, não haveria. Porque você não pode ficar fora da fase de grupos da Libertadores, teria que fazer 2 confrontos. E um seria com o Botafogo. Se o Flamengo tivesse no lugar do Bragantino, um seria com o Botafogo, talvez. Não porque se o Flamengo não classificasse, provavelmente seria o Botafogo. Mas imagina se o Bragantino vence os últimos jogos, se classifica, o Flamengo e o Botafogo ficam na fase preliminar e se enfrentam. Olha que problema. Se pegar então, clássico logo de cara. Ou então, se o próprio Botafogo classifica o Flamengo não, podia ser o Flamengo e o Bragantino também, né? Que complicaria mais ainda a negociação com o Ortiz. Também, então. Não, aí inviabilizaria, né? Aí não teria nem conversa, né? Imagina, os dois podendo se enfrentar numa pré. Nossa. E aí o Rodolfo Landim falou, né? Ele teve, a gente também fez a matéria, ele teve na CBF para reunião de arbitragem, né? E aí só olhei aqui o que ele falou rapidinho, só mandar um abraço pro Herbert Martins, está sempre com a gente lá de Santa Cruz, falou que Santa Cruz está 40 graus, imagino, porque Niterói tá, imagina como é que tá Santa Cruz. Ó, ele falou aí, ó, sobre a questão do lateral esquerdo. Ele falou que o Flamengo não tem só um lateral esquerdo, porque tem a base, ele falou da base, e falou: estamos trabalhando, vai começar dia 11 na prática, inclusive começou, hoje é dia 11, a janela abriu hoje, então a partir de hoje a janela está aberta para contratações. Aí ele falou aqui, ó, calma, a janela está aberta, estará aberta até o início de março. Tem muitas coisas para fazermos ainda. A gente tem mais do que um lateral esquerdo, temos a base, uma série de coisas. Mas, de fato, todos sabem que é uma posição que o Flamengo busca mais um profissional, falando da lateral esquerda. Sobre o Ortiz, ele falou aqui, ó, o que eu posso falar? A gente está negociando com alguns jogadores. Vamos ver se nós chegamos a algum acordo ou não. Se a gente chegar, que maravilha. Se não, vamos ter outros nomes para procurar. Então aí foi o que o Landim falou sobre o mercado da bola, né? Eu fiz questão de ler
porque é raro, né? O Landim não é um presidente que fala tanto, nem o Tite, eu sinto falta disso, né? Alguns técnicos já deram entrevistas coletivas de começo do ano, o Flamengo não, né? Não teve entrevista de técnico, então o Flamengo fala pouco. Os dirigentes devem falar agora na apresentação. Amanhã vai ter 2 entrevistas, galera. Por volta de 1h30 da tarde, a entrevista do Bruno Henrique, porque em relação à renovação de contrato, ele que renovou, e assim que acabar vai ter a apresentação do Dela Cruz. Então, provavelmente, depois, o Braz e o Spindle, como normalmente acontece, devem falar. Deixa eu dar uma lida aqui no superchat que estão chegando, agradecendo a galera e pedindo para a galera, pode mandar superchat à vontade aí, né, que a gente vai ler, como vai, na medida do possível, ler todas as mensagens. O Fabinho USA falou aqui, Mauro, com seu discurso sobre o temperamento do Dela Cruz, esse argentino amigo meu deve estar pé da vida, porque perdeu ele pro Mengão. KKK, tá rindo aqui. Abraço pro Fabinho. O Rude Rafael falou, o Flamengo não sabe usar, entre aspas, o Flamengo não sabe usar o Zico como o Santos soube usar o Pelé. Existe o grande problema de quererem usar o Zico para se manifestar sobre assuntos controversos e desnecessários para o tamanho dele. E isso só o prejudica. Ele mandou um outro aqui. Pelé adquiriu o tamanho que adquiriu também por ter sido elevado a status de símbolo. Não algo comum como alguém opinando sobre o jogador contestado. Pelé foi preservado de ser uma pessoa comum. Zico não está sendo. É a opinião aí do Rude. Você acha que o Flamengo poderia... Ô Mauro, explorar melhor aí, entre aspas, né? Usar, como ele usou, usar, entre aspas, melhor a imagem do Zico? O Zico não tem contrato com o Flamengo, ninguém pode usar a imagem do Zico da maneira que quiser, não é assim que funciona. O Zico não é uma propriedade do Flamengo. A marca do Zico é propriedade do Zico. E ele se alia ou não a quem está no poder, fazendo uma ou outra aparição, se ele quiser, porque tem um viés político aí. Então, quando ele vai lá receber o De La Cruz, eu entendo que ele vai como Zico, ídolo do Flamengo, receber um jogador. Ele quis ir, ok. Acho que deveria acontecer mais vezes isso. Mas, assim, independentemente de quem está na presidência, sem aparecer cartola do lado dele para ficar pegando carona, entendeu? É o Zico, ídolo do Flamengo, dono do clube deveria ser, tem a chave do Zico ali, né? Foto do Zico, tudo quanto é lugar. Eu acho que no CT do Flamengo, do dia que tiver um estádio, mas lá no Catar, todo lugar tem lá a figura do Emir, né? Tem aquele desenho assim dele, assim, e tal, tipo um logo, é quase um logo. Tinha que existe o do Zico, né? Aquele do Zico tinha que estar em todo lugar no Flamengo, assim, todo mundo andar pelos lugares e lembrar do Zico. Até para parar de fazer bobagem e pensar, porra, aquela história, o Zico não fez, não pode fazer igual. Fazer merda, não é isso que eu quero dizer. Mas o Zico não é uma propriedade do Flamengo. O Flamengo não tem o direito de usar o Zico como quiser. Os dirigentes podem sim convidá-lo, aproximar, mas aí sem. Assim, não tem que ser o Zico com o Marcos Braz do lado. O Landim do lado do Zico dando tapinha nas costas. É o Zico com o jogador, é o Zico com o torcedor, é o Zico com o Tite. Se ele quiser frequentar e tudo, seria muito legal. Mas a coisa não funciona dessa maneira. Assim. E eu não acho que o Santos tinha com o Pelé uma relação diferente do Zico, não. É igual. O Pelé também não vivia no CT do Santos. O Pelé tinha a vida dele. Teve uma fase que ele estava vivendo muito tempo fora do Brasil, viajava pra caramba. Depois estava mais velho, ficou doente, já não tinha essa possibilidade. O Pelé era um cidadão do mundo. Pô. O Pelé não ficava os jogadores do Santos, é muito comum isso, né? No passado mais do que hoje. Os caras iam jogar no Santos e ficavam morando em Santos depois. Se aposentavam e ficavam morando em Santos, que é um lugar muito agradável, uma cidade legal de morar e tal. Todo mundo ficava por lá. E esses caras, muitas vezes, ficavam ali frequentando a vila, os arredores da vila. Isso é uma coisa de antigamente. Era que nem o Carlinhos ali nas imediações da Gávea, tomando o chopinho dele todo dia. Todo dia tomava o chopinho dele, de vez em quando alguém ligava para casa dele, que não havia celular, e falava, Carlinhos, vem treinar o time que tá dando merda. Que ele vinha e ganhava um campeonato. É impressionante, né? O Carlinhos genial. Mas era um outro tempo. Ele até como técnico, um técnico de um outro tempo. Mas eu acho que o Pelé com o Santos tinha um vínculo, acho que é parecido com o do Zico com o Flamengo. Sabe? Agora, não é assim, o Flamengo quer usar a imagem do Zico. Não, acho que o Flamengo poderia se relacionar mais com ele. E assim, não para ficar falando de questões políticas, nem de administrativo, falar de futebol, ter próximo do torcedor, próximo do Flamengo, entendeu? Por exemplo, o Bob Charlton morreu agora há pouco tempo. Ele ia a todos os jogos em Old Trafford, do Manchester United. Todos os jogos, todos. O Alex Ferguson vai a todos os jogos, até fora de casa. Você está vendo lá a Premier League, jogo do Manchester United, de repente apareciam os dois, um do lado do outro. Agora, um faleceu, está lá o outro. O Ferguson continua indo a todos os jogos. O Flamengo deveria ter um camarote para o Zico, sabe, eu não sei se tem, mas assim, o Zico sempre ser convidado. No Maracanã, onde o Flamengo jogar, se amanhã o Flamengo tiver um estádio, tinha que ter aquela cadeira do Zico, onde o cara chega ali e fala, olha, o Zico tá ali. É ali que o Zico tá, todo jogo ele tá ali. A não ser que ele não quiser vir, não puder vir. Só o Zico.
Ele está no Japão, de novo, lá no Old Trafford tem a cadeira com a plaquinha. Você vai lá a primeira vez, você tira foto. Você vai fazer o tour, você vai trabalhar, você tem acesso, tira foto, senta na cadeira do homem, todo bobo. Quem não faz? Local meio que sagrado. Acho que isso também que poderia fazer. O Maracanã já dá para fazer. Ter um local do Zico, onde o Zico sempre vai ficar, sempre que ele quiser. O espaço que é só desse. Ele não vê, ninguém fica ali. Isso deveria ter. Coisas assim o Flamengo pode fazer. Claro, se ele quiser, né? Olha, mas não vai recusar, não. Olha, isso aqui é um espaço para você. A gente criou para você, só para você. Todo jogo do Flamengo. Jogo do Fluminense não, aí é outra história. É o jogo do Flamengo, mando do Flamengo. Isso poderia ser feito. E acho que ele deveria ser convidado, se ele não é, mais vezes, para receber novos jogadores, aparecer no CT, porque é uma coisa positiva. A imagem dele traz uma boa energia, entendeu? O Zico é sinal de respeito, não é só o maior jogador do Flamengo, respeito ao Flamengo, é Flamengo acima de tudo, profissionalismo, seriedade. Tanto que qualquer torcedor de outro clube, quando ele jogava, não, os caras tinham raiva porque ele metia gol dos caras direto, aí era difícil gostar do cara. Mas você vê que geralmente as pessoas gostam dele, ele não tem uma rejeição. O cara conseguiu ser ídolo do time mais detestado do Brasil, que é o Flamengo. O Flamengo é isso, é o mais amado, mas o mais detestado. Porque não é Flamengo, detesta o Flamengo. Dificilmente você vai dizer, não, eu simpatizo com o Flamengo. Você é ou não é? É muito difícil alguém ser simpático ao Flamengo sem ser rubro-negro. Muito difícil. E o Zico consegue ser respeitado e até querido por pessoas que torcem por times que são rivais viscerais do Flamengo, que é uma coisa fenomenal, é impressionante. Foi aplaudido de pé por muitos vascaínos no enterro do Dinamite. Sim, sim. E com o Roberto tinha uma relação de amizade, de muito respeito, entendeu? Ele vestiu a camisa do Vasco, cara, porra, na despedida do Roberto. Eu estava dentro do campo do Maracanã trabalhando, aquele dia eu estava dentro do campo. Eu vi assim a poucos metros, falei, cara, o Zico é o caminho do Vasco. Pô, os caras se respeitam mesmo, brincadeira. Falei, pô, como é que pode? Dá uma olhada aqui, ó. Olha ela aí. A maior competição do continente, a traiçoeira Libertadores da América. Vai começar na primeira semana de fevereiro, a edição 2024. Aquelas fases eliminatórias, na primeira fase não tem a participação de times brasileiros, na segunda fase já entram Red Bull Bragantino e Botafogo, e inclusive os dois passando vão se enfrentar na terceira fase, ou seja, nós teremos um dos dois, pelo menos um dos dois, na fase de grupos da Libertadores da América e o outro vai para a Sul-Americana. É isso que nós esperamos. E a Conmebol divulgou o local da final da Libertadores da América 2024. A partida mais aguardada do ano para quem é do continente americano e é apaixonado por futebol. A data, 30 de novembro. E o local, Estádio Monumental de Núñez. É isso aí. Campo do River Plate. Pela primeira vez, desde que surgiu a final única na Libertadores da América, nós teremos a decisão na Argentina. Em 2019, Lima. Em 2020, que foi disputado em 2021 por causa da pandemia, Maracanã. Em 2021 ainda, no final do ano, Montevidéu. Em 2022, Guayaquil. E em 2023, de novo, Rio de Janeiro, Maracanã. Os argentinos há muito queriam ter essa oportunidade, até pela importância, pela relevância da Argentina no cenário do futebol da América do Sul e internacional. E agora chegou a hora. A final acontecerá no estádio do River Plate, que depois de reformas, tiraram a pista de atletismo e ali colocaram mais cadeiras junto ao gramado, o que o transformou num caldeirão gigantesco, numa super panela de pressão, e hoje o estádio do River Plate é o que tem a maior capacidade de público da América do Sul, chegando a 87 mil espectadores. E não há a menor dúvida de que ele estará lotadíssimo para esse jogo histórico. A primeira final única de Libertadores da América disputada na Argentina. E isso será uma motivação maior para os argentinos
e um problema maior para os brasileiros na Libertadores da América. Eu costumo falar, ela é traiçoeira. Tem muita gente dizendo aí, a Libertadores é totalmente dominada pelos brasileiros, e é um fato. Os brasileiros ganharam as últimas 5 edições, entretanto, sempre acontecem surpresas. Sempre favoritos ficam pelo meio do caminho. E nesta edição de agora, os argentinos que não conquistam uma Libertadores desde 2018, quando o River Plate foi o campeão, de lá para cá só deu Brasil, 19 Flamengo, 20 Palmeiras, 21 Palmeiras, 22 Flamengo, 23 Fluminense. Eles vão tentar de tudo para conseguir conquistar novamente a glória eterna. E jogarão em casa uma final. E o River Plate, num primeiro momento, é o grande candidato da Argentina a tirar esse domínio do futebol brasileiro. Apesar de ter perdido o De La Cruz para o Flamengo, que é um dos seus principais jogadores, o River Plate contratou muita gente que não pôde jogar a Libertadores do ano passado, porque antes das quartas de final, o River foi eliminado exatamente pelo Internacional. Então, jogadores como Lanzini, por exemplo, que acabaram chegando lá da Europa, não puderam jogar a Libertadores da América. E o River vem muito forte para esta edição e é a grande ameaça para os brasileiros que são os favoritos na competição. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro. O São Paulo, ele tem muita tradição na competição, né? Mas é um time que perdeu agora o Dorival, está tentando se reestruturar. Acho que não está no rol dos favoritos, mas merece todo o respeito. Ou seja, a Libertadores da América será extraordinária. E a final, onde a glória eterna será decidida, num palco maravilhoso, dentro da Argentina, e eles vão fazer de tudo para ter um argentino, pelo menos, na grande decisão. E o dono da casa, o River Plate, é o principal candidato da Argentina. Lembrando que o Boca Juniors não conseguiu classificação e vai jogar a Sul-Americana. O atual vice-campeão da América, o pesado Boca Juniors, está fora da Libertadores da América. Ou seja, uma final entre River e Boca de novo de Libertadores, nesta edição, dentro do Monumental de Núñez, é impossível. Mas a chance de termos uma final entre um brasileiro e o River, ou, os caras vão ficar bravos lá, hein? Uma final brasileira lá dentro, é muito grande. Vamos esperar. Mas uma coisa é certa e definitiva. A história comprova. A Libertadores é traiçoeira. Falando de Flamengo, o Flamengo avançou na Copinha após vencer o Audax de São Paulo por 2-0 e vai enfrentar o Náutico na segunda fase. Parabéns aos jogadores da Copinha que estão conseguindo sucesso aí. Lembrando que esse elenco que está disputando o começo da Copinha será o mesmo elenco que vai disputar as primeiras rodadas ali do Campeonato Carioca, enquanto o elenco profissional estiver lá nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. E o De La Cruz, enfim, escolheu o número que vai utilizar no Flamengo e será o número 18. Inclusive, esse número ele usou na estreia como jogador profissional. Então, 18, de fato, a chance era enorme dele ser a 7, a ideia era essa, mas em cima da hora, a diretoria cumpriu um combinado com o Luiz Araújo e a 7 foi para o Luiz Araújo, portanto, o De La Cruz utiliza o número 18 no Flamengo. Galera, outra informação, o Santos vendido pelo Flamengo ao Fortaleza, a gente já trouxe várias vezes os detalhes dessa operação, $1 milhão fixo, mais $300 mil em metas estabelecidas não ao goleiro, mas questão de desempenho do Fortaleza nas respectivas competições que disputar, e o Santos... O Flamengo entrou no acordo com Fortaleza, ele fica até o fim de janeiro para disputar 2 rodadas do Campeonato Carioca e depois se apresenta. O Flamengo vai pagar o salário dele de janeiro e a partir de fevereiro ele será jogador do Fortaleza. E aí ele vai jogar contra Nova Iguaçu e Portuguesa nos dias 21 e 27 de janeiro, tá? Depois desses 2 jogos, ele se apresenta ao Fortaleza. E no dia 21,
ele terá a oportunidade de jogar na Paraíba, onde nasceu, sua terra natal, e o adversário é o Nova Iguaçu. No dia 27, em Natal, no Rio Grande do Norte, o camisa 1 vai ficar à disposição para o duelo com a Portuguesa. Então, o torcedor rubro-negro que gosta do Santos terá a oportunidade de se despedir dele nesses 2 jogos. Falando agora de um jogador que o Flamengo acertou o empréstimo para o Atlético Paranaense, esse jogador é o Peterson, um dos jogadores que está sendo utilizado na Copinha, está no último ano de sub-20, em breve ele teria que ser, digamos assim, levado para o profissional, mas no profissional ele não terá espaço, não será utilizado, e o Flamengo acertou o empréstimo desse jogador, desse atacante, por uma temporada, com uma opção de compra avaliada em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. Os documentos já estão sendo preparados para que os clubes assinem aí e vão anunciar a operação. Eu vejo muita gente reclamando, mas, gente, não tem o que fazer. O jogador não será utilizado no time profissional do Flamengo. O Atlético Paranaense é um clube estruturado. Ele pode ganhar experiência lá durante esse período, mesmo que o Atlético não compre ele, ele volta ao Flamengo e o Flamengo depois avalia. Mas 3 milhões de euros nesse jogador repercutiu bastante de forma negativa nas redes sociais quando a gente deu essa informação. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham muito, vocês acham pouco? Valor ok? Podem opinar bastante aí nos comentários. Vamos falar agora do Léo Ortiz e depois do Evander, galera. Informação sobre o Léo Ortiz. O clima tá péssimo do zagueiro lá no Red Bull Bragantino. Tá treinando separado, fazendo trabalho apenas na academia. O jogador tá insatisfeito, não tá com cara de bons amigos lá no dia a dia do Red Bull Bragantino. Já conversou mais de uma vez com a diretoria do Red Bull Bragantino pedindo para ser negociado ao Flamengo, mas o Red Bull Bragantino bate o pé, pelo menos até a gravação desse vídeo, e não aceita a proposta do Flamengo, não abre mão de receber 10 milhões de euros do Flamengo para negociar o seu zagueiro titular e também o seu capitão. Mas o clima está horrível, galera. E o Léo Ortiz também, por outro lado, ele bate o pé e recusou uma proposta de renovação de contrato do Red Bull Bragantino para poder jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta do Flamengo, enfim. Agora é esperar para ver se de fato o Flamengo vai conseguir essa contratação. O Flamengo vai até o limite, vai ter uma paciência muito maior com esse jogador. O próprio Marcos Braz, quando a gente falou aqui, disse isso, a nossa paciência em relação a esse assunto vai ser muito maior, porque a gente entende que o Léo Ortiz é o nosso zagueiro, é o zagueiro que chega para, enfim, tem os requisitos ali que a diretoria estabeleceu para poder contratar um zagueiro. Tanto é que o próprio Marcos Braz negou o interesse no zagueiro Joaquim dos Santos. Para fechar nosso vídeo, galera, sobre Evander, o Portland esquece, até o momento não aceitou e não vai aceitar, já avisou aos empresários do jogador, não adianta, nós não queremos vender Evander. E o Portland é um clube que não precisa de dinheiro, está bem financeiramente, obrigado. Inclusive o Flamengo está sofrendo aquilo que os clubes que negociam com o Flamengo sofrem, porque o Flamengo está tentando contratar jogadores de clubes que não precisam fazer dinheiro. Vamos lá, Léo Ortiz, Red Bull Bragantino não precisa de caixa, não precisa desesperadamente fazer venda de jogadores para poder ter uma boa saúde financeira. Roma, no caso Vina, Evander, Portland, Luiz Henrique, Betis. Ninguém está com pressa de negociar. E o Flamengo está sofrendo bastante, mas eu acho que vai chegar num determinado momento, vai conseguir levar pelo menos o Léo Ortiz. Pelo menos, isso não é informação, é pelo que eu entendo de mercado. Chega num determinado momento que vai ganhar no cansaço. O Léo Ortiz vai ganhar no cansaço e vai conseguir essa liberação ao Flamengo. Tá, então, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo. Então tá aí, gostaria que você escrevesse aí nos comentários a sua opinião referente a essas negociações que podem acontecer no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente e a gente vai ficar de olho e vamos trazendo para vocês as informações do mercado da bola, tá certo? Então é isso daí, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão para vocês. Ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo.